Paz do Senhor para a igreja. Vamos louvar o Senhor com o hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Joacim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Mais um. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Louvado seja Deus. Trezentos e quatro. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Frechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei.
na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. Minha luz que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. São dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Aleluia. Irmão, nós vamos ouvir a palavra agora. Pastor Juscelino, pode pegar o microfone. Já vinha, o pastor Juscelino vai nos trazer a palavra hoje. Lembrando que amanhã começa a festa dos adolescentes, sábado, domingo, no primeiro culto e também no segundo culto. Nós devemos estar aqui, todos reunidos para cooperar com nossos adolescentes. Amém? Pastor Juscelino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos mais uma noite de sexta-feira, uma semana para muitos de trabalho, uma semana de cansaço. Parece que os dias é domingo, todo mundo está em casa, a igreja lota, na quarta-feira a igreja meia e na sexta-feira a igreja já dá quase uma afinada. Mas nós vamos perseverando
servindo ao Senhor Jesus e mais um pouco de tempo, mais um pouquinho de tempo, diz a palavra de Deus, nós estaremos com o Senhor e vamos ouvir e ter a plenitude dos mistérios, todas elas reveladas plenamente na própria presença de Deus. Nós estamos ainda, a lona está virada, nós estamos tratando sobre o tema santidade, e eu vou dar uma invertida no assunto hoje, sobre santidade mesmo, mas eu quero ler com os irmãos em Mateus, no capítulo 6, Novo Testamento, Mateus, no capítulo de número 6, os irmãos vão falar, até sem ler a Bíblia, esse texto. Mateus capítulo 6, no versículo 9. Esse assunto sobre santidade. Os irmãos que puderem estar lendo junto comigo, Mateus 6 e 9. Até se os irmãos quiserem esticar a perna, é melhor do que a gente ficar uma hora sentado, meia hora se dá uma esticada, descansa, depois a gente assenta de novo. Mateus 6 e 9, a palavra de Deus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A glória de Deus é dele. Isso é dele para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero inverter o assunto sobre santidade, sobre santificação, ou sobre ser santo. Os irmãos que estão vindo nas sextas-feiras, nessa sequência longa já, nós já ouvimos que ser santo é ser separado. Algo que é santificado para o reino de Deus é algo consagrado, é algo separado para ser útil somente nas mãos de Deus. E separado não quer dizer que vai estar fora do mundo, mas que é de Deus marcado para ser diferente, para ser chamado dele, propriedade dele. Isso é uma separação, e isso é ser santificado, ser separado. Nós já vimos isso. Sabemos também que a santificação, ela vem no ato da conversão. Quando a pessoa se converte e crê no Senhor Jesus, ela crê no Senhor Jesus, ela está suja, imunda, ela tem o pecado dela perdoado, ela naquele momento ela passa a estar limpa, regenerada, que é o quê? Nascido de novo. Regeneração é novo nascimento, e ela se torna santa no estado que ela está. Ela passa a ter os pecados dela apagado e o nome escrito nos céus. Ela é considerada santa. Ela é chamada corpo de Cristo, igreja de Cristo. Ali há uma santificação mediante a fé. Ela tem um ato invisível de adoção, de filiação no céu, pelo perdão que há no sangue de Jesus. Ela é considerada santa, separada e limpa, e ninguém pode acusar. Ninguém pode lançar acusação naquele momento que a pessoa creu. E é um ato invisível. É um ato invisível, imperceptível. E a pessoa muda? Não. Muitas vezes a pessoa não muda de imediato. Então nós vamos considerar que a santificação para a mudança moral do homem é um processo contínuo. Porém, para entrar no céu, ela já tem o pecado pago, ela entra no céu naquele momento que ela creu em Cristo, se ela partir para a eternidade, Jesus voltar. E isso faz dela alguém separado, santo por completo. Não tem como alguém lançar acusação sobre aquela pessoa que creu no sacrifício de Cristo na cruz. Não tem como alguém mais chamar de imundo que Deus já purificou. Então nós já aprendemos
que essa santificação é um ato de Deus para com o pecador, para com o homem, e mediante a fé e arrependimento. Quando a pessoa tem uma fé em Cristo, uma fé de reconhecimento nele como Salvador, a transformação, o ato é de Deus, é do Espírito de Deus. Por isso, muitas vezes, as pessoas creem em Cristo e Deus batiza ela com o Espírito Santo, aparentemente ainda imunda, cheio de características de alguém que ainda não caminhou com Cristo, como os cristãos, que tem todo um aspecto moral, religioso, de andar com o povo, que tem um hábito de se vestir, uma linguagem de falar característico de alguém que já conhece as Escrituras, né? É para ter. Se a pessoa não tiver um crentez, ela possivelmente, se o linguajar dela for um pouco ainda cheio de gírias, de modas desse tempo, a linguagem também muda, então a pessoa fica com um aspecto religioso. E essa pessoa que se converteu naquele momento não fica. Ela ainda está com a roupa, com as unhas, com o cabelo, com todo um jeito diferente, é um pouco diferente. Nós temos uma moda interna daqui de dentro, e nós conseguimos ser identificados pelos homens lá fora. E isso é importante que a igreja continue tendo. Ah, não, a igreja não é salva por adornos, ou por cortar ou não cabelo. Não é isso. Porém, essa característica de bom costume é bom para a igreja. A igreja ter uma identidade na roupagem, no modo de falar. Por quê? Quando nós não temos características próprias, facilmente os crentes, anônimos, se infiltram na sociedade e dão um escândalo. Porque há, sim, uma chamada para dentro. Quando a pessoa é chamada para dentro, ela tem um comprometimento, pelo menos com a igreja local, e a igreja local tem regras internas que a pessoa não pode quebrar lá fora. Porque ela quebrando as regras internas, a ofensa não vem para ela sozinha, vem para um povo todo, e esse povo é a igreja de Cristo, e isso peca contra Deus quando a pessoa escandaliza. Por isso que a pessoa, quanto mais caracterizada de roupa de crente, de terno, de Bíblia na mão, mais difícil é a pessoa dar mau testemunho, porque ela, eu estou sendo visto. Quando ela fica anônima, ela se mistura, e ela acaba cometendo erros, ou falando a linguagem, ou andando na roda dos pecadores, no caminho junto com os escarnecedores, e ali ela se detém, e acaba se misturando, e ali então deixa o que é para ser do uso útil na casa de Deus, sendo misturado com rodas de pecado, sendo o que estava separado para honra e uso de Deus, começa a ser algo misturado com aquilo que ainda é mundano. Quando Deus então salva a pessoa, ela se converte, essa mudança não é visível. E o reino de Deus, irmãos, nós lemos aqui porque dele é o reino, dele é a glória. Eu quero falar então sobre o assunto santificação em outro aspecto. Eu quero inverter esse assunto santificação. Eu quero falar sobre santificação no aspecto do reino invisível de Deus. Deus, ele é invisível, homem, nenhum de nós viu a Deus. Nenhum de nós viu a Deus. Alguém viu a Deus aí? Me fala que nós queremos chamar você de Moisés, de homem que andou com Deus, Adão. Mas nós não vimos a Deus. O reino de Deus é invisível. Então, como Deus pode manifestar a existência de Deus? Como que Deus manifesta a sua existência? Quando eu li aqui o versículo 9, diz o quê? Santificado seja o teu nome. Nós não estávamos falando sobre santificação. Santificado seja você, meu irmão, seja o crente que se converte, santificação com posturas morais, que nós temos mudança em nós. Agora eu estou dizendo para você que Deus é santificado, mas Deus já é santo, Deus já é puro, Ele habita
em lugar altíssimo, inacessível, ele anda na luz que não há variação. Como que pode ser santificado? É a linguagem que o modo que nós lemos o texto, ele diz, santificado seja o nome. É igual eu falar, Deus ele tem glória, mas eu ficar dando glória a Deus. Eu falo, irmãos, dá glória a Deus. Aí os irmãos dão glória a Deus. Deus já tem glória. Para que nós estamos dando glória a Deus? Para que nós vamos dizer, Deus seja santificado? Se Deus já é santo, Deus já é perfeito. Por que nós temos que dizer que seja santificado o seu nome? Quem está falando aqui para ser santificado o nome de Deus, é Jesus que está falando. Jesus está falando, vocês orarão assim, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está falando para nós, como eu oro para o Pai, e digo, Pai, santificado seja o teu nome. Eu, como Cristo, homem que vivia aqui na terra, santifico o teu nome na minha atitude. Eu honro o teu nome, eu dou glória ao teu nome, santificado seja o teu nome, com a minha atitude. Ajuda esses que são meus irmãos. Nosso Pai, ele está falando, você vai chamar o meu Pai. Ele está falando, Cristo está falando, você vai chamar o meu Pai, que eu convivi com ele lá, junto com ele na glória, de nosso Pai. E você vai santificar o nome dele. Aí complicou a nossa vida. Santificado seja o teu nome. Então nós, como crentes, temos a capacidade de santificar o nome de Deus na terra, diante dos homens. A capacidade da nossa vida a atribuir a um Deus invisível, e todas as coisas do reino dele é invisível, uma santidade. É uma manifestação de um Deus invisível através de nós, de um reino que existe para nós que andamos nele. Por isso que Deus vai chamar você de embaixador, representante do reino dos céus na terra. Deus vai falar que você é embaixador. E para você representar o reino dele, as normas é do reino dele. Então começa-se uma atribuição de uma oração a um Deus santo que pede glória e pede que seja santificado o nome dele através das nossas vidas. Aí começa a nossa caminhada de santificação e testemunho público. Aí nós vamos dividir essa questão em atribuições que nós vemos nas Escrituras e aprendemos por tradição, que são rituais e maneiras de nós, na nossa carne, ser santo, santificado. E uma delas a principal dela é reconhecer os pecados da Bíblia, os pecados que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia aponta como imundo. Tem um pastor que está em evidência e em contradição e em questionamento nesse tempo. Ele está falando sobre pecado, a relativização do pecado. Quando eu falo de pecado, mentira, eu falo uma mentira perto dos meus filhos, eles contam mentirinhas, e eu falo do pecado adultério, do pecado fornicação, de um pecado de assassinato, eu estou falando de pecado. Todos eles são pecados. Mas existem gravidades de pecado. Todos eles condenam? Todos eles condenam. Todos eles são perdoados? Todos eles são perdoados. O assassino, o adúltero, o mentiroso é perdoado. E nós, quanto mais, então, conhecemos as Escrituras e decidimos, como a Bíblia fala, que aquele que conhece as minhas palavras e pratica, eu assemelhá-lo-ei àquele que edificou a casa sobre a rocha, é aquele que conhece os pecados bíblicos e se abstém desse mal. Afasta, vigia, orar e vigiar. Vigia, se abstém, anda em distância. Mas seu entendimento não tiver num reino invisível, num Deus santo, que você santifica o nome dele, você vai escutar a palavra, não teme
o Espírito de Deus fala com você, se arrepende, o Espírito de Deus fala, eu habito em você, você mora no céu, você creu num Cristo que perdoa todos os seus pecados, seja grato, seja fiel, as Escrituras dizem assim e você faz assim. Essa é a condenação dos homens. Vamos ler juntos? João capítulo 3, se eu falar o 16, o irmão vai falar, Deus amou o mundo de tal maneira, né? João capítulo 3, versículo... Vamos ler o 16, é bonito, né? Mas eu vou chegar um pouquinho para frente. João capítulo 3, versículo 16, vamos nele, né? Porque é o texto áureo bíblico. Texto áureo bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16 e vamos em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele não condena, o mundo é salvo por ele. Olha que bonito, tá fácil, né? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Única condenação para os homens. De todos os pecados que o homem pode ter, pequeno ou grande, o único que condena ele não ser perdoado pelo sangue de Jesus, pelo Filho unigênito de Deus. Mas vamos seguir aqui. Porque não creram nele, não puderam crer, não tiveram de Deus o entendimento para crer. E a condenação do mundo é esta. Agora começa. E a condenação do mundo é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, a obra da nossa carne, não quis andar com o príncipe da paz, com o reino eterno de Deus em santidade na luz. Não quer andar na luz, para quê? Ele não quer andar na luz porque suas obras eram más, porque todo aquele que faz o que é mal e aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem quer andar na carne, corre da luz. E correr da luz, irmão, significa assim, não estar presente num ambiente religioso onde se prega a palavra de Deus. As pessoas são convidadas, você puxa ela, convida, ela fala sim, tal, vou, tal dia. Elas não vêm porque elas amam mais andar na carne, nas trevas. Elas não sabem que elas amam. Elas acham que ela está fazendo uma escolha simples e não é o momento delas. Mas não, o adversário está mantendo ela em prisão para que não resplandeça a luz do mundo, que é o Cristo, o Salvador, para que ela seja salva, perdoado e seja sarada. E tenha o nome escrito no livro da vida, e seja grata, e conheça os pecados da Bíblia, e se afasta do pecado, resiste o diabo e sujeita a Deus. Agora o problema não é esse que não quer entrar. Nós estamos falando de um povo que tem que santificar com as suas vidas, que já creram. Vamos lá então, em Efésios no capítulo 4, os que já creram, irmãos. Deus não está falando com pessoas que não creram, o apelo aqui não é para o que não creu. A santidade do homem que glorifica a Deus, que vai honrar o nome de Deus, não é para o que não creu. Eu não posso me comparar com o ímpio. O ímpio não glorifica a Deus, o ímpio não conhece a Deus. O ímpio está melhor que o crente que é obstinado no pecado, porque o ímpio é ignorante, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus que está em Efésios no capítulo 4. Alguns conselhos da Bíblia para nós. Efésios 4, no verso 22. Nós vamos ver alguns ensinamentos aqui. Desculpa, irmãos. Efésios 4, versículo 17. Eu vou ler, os irmãos acompanham, os que tiverem com a Bíblia aberta, os que não estiverem, ouve com atenção. Efésios 4, 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os que também, os outros gentios, na vaidade do seu sentido,
entenebrecidos de entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. É o que eu estou falando, eles são ignorantes. Deus não está chamando eles para ser santo e santificar o nome de Deus, não. Pela dureza do seu coração, são de coração duro, obstinado, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Está com inveja dele ser impuro, dele ser vadio, andar para a rua igual uma pessoa faminta de pecado? Né? A nossa visão, muitas vezes, de alguém que está aproveitando a vida e nós não, vamos lá. Quem amar a sua vida, perdê-la. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Se é que, a Bíblia fala, se é que o tendes ouvido. Será que nós temos ouvido Jesus? Se é que nós ouvimos as palavras de Jesus. Se é que nós ouvimos, então nós andamos nele, não como os ímpios. Versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O homem que é nascido de Deus, ele é criado em justiça. Ele é considerado justo e santo. E ele vai ter uma postura, uma decisão com Deus, e ele tira aquela roupagem do velho homem e ele se reveste com uma roupa do novo homem em Cristo. Se nós temos compreendido quem ele é, a nossa gratidão e a nossa morada eterna que tem preparado, se toda essa grandeza do reino de Deus, toda essa sublimidade das promessas de Deus veio à nossa mente tão pequena e abriu o entendimento desse pequenino, que a Bíblia chama de loucura para o sábio desse mundo, né? Nós não somos nem considerados sábios, mas Deus pegou as coisas grandes e deu para nós pequenos. E nessa mente pequena nossa, abriu, descortinou a glória de Deus e Ele nos deu esse presente. Então nós nos revestimos, tiramos o velho homem e colocamos uma roupagem de novo homem em Cristo. Novo homem em Cristo. Então, nós vamos sendo renovados por um Deus que nos cria segundo a verdadeira justiça e santidade, pelo que também deixai a pecado pequeno, mentira. Deixar a mentira, falar a verdade, cada um ao seu próximo. Tão simples, né? Mas é uma das coisas mais difíceis é alguém que fala muito, não falar mentira. Mas Deus fala assim, deixa a mentira, fala a verdade. Dói um pouco, não fica querendo falar toda a verdade também, fica quietinho se for falar a verdade que ofende, ou a verdade que maltrata. A verdade é sua, fica com ela para você, mas não vai enganar ninguém. Ele está falando, não mente para o seu irmão, não engana ninguém, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Vamos trabalhar, não vamos defraudar ninguém não. Fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, que Deus deu bênção para você ter força para ganhar, reparte com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, as palavras da sua boca sejam glória para Deus. Eu ouvi uma palavra de sabedoria do irmão, de um servo de Deus, de uma igreja, e aquilo ali me deu uma direção na minha vida. Ele está dizendo, sem você ouvir, glória ao Deus que ele serve. Aí santificado é o teu nome, ó Deus. Quando a atitude nossa faz com que o outro, ou que a sociedade tenha testemunho de um Deus invisível, de um reino invisível. Imagina fazer isso sem fazer demonstração de crentez, de fariseu, de religioso, mas fazer isso com um coração
vigilante, dando glória para um Deus que recebe glória das coisas que são imperceptíveis, sem demonstração de grandeza e de demonstração de aplausos, porque você tem uma performance religiosa de alguém que é de Deus, mas fazer, nem demonstrando que é um religioso e que está com segundas intenções de receber honra, porque a honra e a glória é dele ainda. É dele. Então, quando nós fazemos, deixamos transparecer um pouquinho que nós somos. Sabe o que eu estou fazendo? Eu sirvo a Deus, muda até a voz. Quando a pessoa faz isso, ela está tomando um pouquinho da vaidade para ela. Deus, é tão gostoso quando eu faço algo para o Senhor e as pessoas reconhecem. Está perdendo a tua bênção. Deixa o Deus que tem um reino invisível e é um Deus invisível, que vai Ele te alegrar, Ele vai te consolar, Ele vai te dar ânimo para fazer mais, Ele vai testificar o seu espírito que você é filho de Deus e tem um reino para você no céu. Enquanto nós santificamos o nome dEle, quem somos nós, homens pecadores, para santificar a Deus? Mas Ele dá essa condição para nós de santificar o seu nome. Como assim santificar o nome de Deus? Não é uma pretensão muito alta para nós pecadores, homens falhos. Eu quero dizer para você, não para você se conformar. A Bíblia fala o contrário, não vos conformeis. Não é para se conformar, né? Mas nós somos pecadores em menor escala a cada dia. Nós temos diminuído pelo conhecimento bíblico, pela vigilância. Tem uns que não diminuem, tem uns que vão demasiadamente pecando de passos largos. Mas, para nós, se nós ficarmos atentos, que vivemos já no reino eterno, nós já estamos em Cristo, nós já estamos salvos nele, nós já estamos na eternidade com ele, nós já estamos. Tem gente achando assim, eu vou chegar, eu vou entrar no céu, eu vou vencer, eu vou ser salvo. Não, você já está salvo, já tem morada preparada. Ele não vai mudar a morada lá no céu e falar, isso aqui não entra mais. Continua na fé, crendo em Cristo. Tem um detalhe, perfeccionista, o diabo vai falar no seu ouvido, você que tentar fazer manobras de santidade, manobras de aparência de piedade, manobras de boas atitudes, obras. O dia que você falhar, eu e você, nós falhamos. Se eu perguntar a alguém que não pecou aqui nos últimos, 2 dias, aqui, alguém levantar a mão, eu vou falar, você não está sabendo se avaliar. Quem aqui não pecou no dia de hoje, talvez, se não pecou no dia de hoje, não está sabendo se avaliar hoje. Para a gente saber o peso, como nós somos pecadores. Só se você passou o dia inteiro dormindo. Nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em omissões, nós pecamos de não ter uma vida consagrada. Cadê o dom do Espírito Santo que você busca com zelo, os melhores dons para poder servir os homens? Isso não é pecado, mas isso aí vamos levar para o lado do relaxamento. Ensinar a palavra de Deus de forma relaxada é o quê? É maldição. A pessoa que ensina a palavra de maneira despreparada, que não tem zelo, não tem dedicação, ele está descumprindo o ministério dele, está pecando contra Deus. Tem que haver zelo, preparo. Então, quem tem preparo fala toda hora e Deus está honrando toda hora. Tem teólogo para isso, mas se você não tem a teologia que os teólogos têm, faça com zelo. O melhor que você puder não vai ser tão bom quanto o teólogo, que nem preparou o esboço. Eu posso ficar uns 3 dias preparando esboço, que tem pregador que não precisa nem olhar o esboço, ele prega, ele sabe, ele está capacitado, são diferentes capacitações. Então, nós podemos então santificar o nome de Deus. Levítico no capítulo 22,
no versículo 32, Levítico, Antigo Testamento, Levítico 22, verso 32. A palavra de Deus vai falar sobre o nome de Deus ser santificado. E não profanareis o meu santo nome. Não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Ele fala, não profanarei o meu santo nome. Eu vi esse mesmo pregador que está em evidência, que está falando sobre pecadinho e pecadão. Ele está falando, a Bíblia diz que se o seu olho olhar para uma pessoa e desejar, tira o olho fora. Você está tirando o seu olho fora? Não. Então você não pode levar a Bíblia ao pé da letra em tudo. Olha que perigo. Você sabe que a mentira, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você sabe que você está condenado? Você é mentiroso. Alguém não mente? Alguém não contou mentira? Aí ele põe na mesma sacolinha o mentiroso, que a Bíblia condena também, do adúltero e de outros pecados mais graves, como o gênero, né? A ideologia de gênero que hoje é defendida. A pessoa coloca o que é abominável diante de Deus. Então Abraão não mentiu? Quem aqui sabe se o pai da fé, Abraão, homem que andou com Deus, amigo de Deus, mentiu ou não mentiu? Abraão teve um momento que ele vacilou no receio e falou uma história um pouco diferente. Tá? Então, existem erros involuntários, intencionais, que não são pecados contra o corpo. Agora, existem pecados intencionais que dá tempo da pessoa avaliar, dá tempo da pessoa planejar. Tiago vai falar, olha, a concupiscência, ela é gerada aqui, ó, dá um friozinho na barriga, você fala, acho que vai acontecer alguma coisa errada. Aí você dá um pizinho aqui, o diabo fala, é aqui mesmo, fica aqui que está gostoso. Você vai conseguir ter a oportunidade de usufruir desse pecado. Aí você fala assim, deixa eu ver. Aí a igreja já começou a ficar de longe, né? O povo de Deus começa a ficar de longe. A oração começa a ficar de longe. Aí daqui a pouco você está dentro, aí você pega e consuma o pecado. A Bíblia fala que você consuma aquele pecado, é um pecado intencional, gradativo, que você avança em direção a ele. Quando você consuma um pecado que ele peca contra o corpo e dá tempo de você falar não para ele, é um pecado com uma gravidade diferente. Porque ele vem para o seu ventre e quando ele vem na barriguinha ele tem que nascer. Ele fica aqui na barriga, ele começa a crescer na sua barriga. E a Bíblia fala que ele vai gerar não um filho, não, gera morte. Mas para perdão de pecado nós temos o advogado. Só que o advogado, ele fala, arrepende e deixa. Aí você vai, confessa, chora, arrepende e deixa. Ele perdoa o pecado. Porém, as consequências do pecado, muitas vezes, quando ele se torna público, ele não santifica o nome de Deus. Quando ele se torna público, ele te desmoraliza. Quando ele se torna público, e mesmo que ele não se torne público, mesmo que ele não se torne público, ele gerou em você um sentimento de morte. Se você não vier para a palavra de Deus e não confiar que Cristo te perdoa, vai ter uma geração de morte, o diabo a vida toda falando, você é um fariseu, você vai morar no inferno. Por que você está assistindo aí na igreja? Você pecou contra Deus, você é um obstinado no pecado.